programação. Pessoal, mas está chegando o quadro mais esperado do nosso programa, né? Tá na hora do nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder à pergunta do nosso irmão Eliel Alves. Ele é da cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e ele quer saber quantas vezes mesmo o galo cantou. Quantas vezes mesmo o galo cantou? Vamos conferir. Vamos conferir aqui quantas vezes o galo cantou. Afinal de contas, quando Pedro negou a Jesus, o galo cantou uma vez ou duas vezes? O quê? Não acredito. Foi uma vez ou foi duas vezes que o galo cantou? Hã? Vocês já conferiram aí, produção, já? Conferiram, não? Não vai não. Ele não vai não. Não conferiram, não? Pois é, vamos lá, vamos pro texto. Olha, gente, Mateus fala de um canto, né? De um canto do galo. Mateus fala de um canto do galo. Tá lá em Mateus capítulo 26, versículo 34 ao 74. Marcos fala de dois. O quê? Não acredito. É verdade, tá aí a dúvida. Porque Mateus fala de o galo cantando uma vez e Marcos fala de dois, né? E agora, como é que fica? Entendeu? Tá lá em Marcos capítulo 14, versículo 30. Olha assim. Trata-se aqui de uma pequena diferença que não se reveste de importância nenhuma. O que isso aí tem de importância para nossa fé? O que isso interfere na nossa fé? Se o galo cantou uma vez, duas vezes, três vezes, não interfere nada, né? Então, conforme é esperado, ao investigarmos os originais, encontramos ali alguns escribas, né? O que é escriba? Aquelas pessoas que escrevem, né? Escreveram ali a Bíblia, que procuraram harmonizar as duas narrativas, pelo que alguns omitiram palavras duas vezes, né? Omitiram, fazendo Marcos harmonizar-se com Mateus. O quê? Não acredito. Verdade. Os manuscritos que posteriores, né, ali, eles foram feitos de forma que vieram se harmonizar com as duas narrativas. Então ali alguns omitiram algumas palavras duas vezes, fazendo harmonizar-se com Mateus. E esses manuscritos que trazem essa intervenção são Aleph, DW, né, e algumas poucas versões latina. Então nesse versículo, o canto do galo é apoiado pelos manuscritos posteriores, né, e inferiores. O Adeteta, o Fan 1 e o Fan 13. E a maioria dos latinos também, né? Então essas palavras, pela segunda vez, são genuínos problemas, né? Problemas de harmonia. Então a gente percebe ali que ele tem alguns problemas de harmonia, certo? Tal como este, apesar de curioso, não são assim tão importantes para a prática da fé cristã. Isso aqui não vai interferir em nada na fé cristã. Se o galo cantou duas vezes, três vezes, uma vez, não interfere nada na nossa fé, entendeu? Então, mas baseado no Evangelho de Marcos, que detalha mais o ocorrido do que Mateus, não há dúvida de que o galo cantou duas vezes. Brasil! O galo cantou duas vezes. Marcos, que foi escrito antes de Mateus, não contradiz o relato de Mateus. Ele não contradiz, ele apenas detalha mais o episódio. Eita glória! Eita glória! É isso mesmo. Então ele detalha mais o episódio. Então a razão para esse detalhamento provavelmente advém do fato de que, segundo os pais da igreja, a principal fonte de Marcos para o seu evangelho foi o apóstolo Pedro, personagem central desse episódio.
Portanto, os detalhes de Marcos, e logo cantou o galo pela segunda vez, não está em conflito com a versão menos detalhista de Mateus, e imediatamente o galo cantou. Também não há contradição real entre antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, e o antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não há nenhuma contradição. Então, essa afirmação de Jesus a Pedro é introduzida de uma maneira solene, verdade, te digo, e é muito mais específica em Marcos, né, indicando com precisão quando seria cumprida essa passagem, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo. Então, o canto do galo serviu ali como uma indicação de tempo. Marcos 13:35. Então Marcos ali mostra que ele marcava a terceira das 4 vigílias. Portanto, da meia-noite a 3 horas da manhã. Ou 2 vezes o canto do galo. Então ali indica que Jesus estava se referindo à parte final daquele período. A referência ao canto do galo produz ali um resultado duplo, que ele indica o caráter superficial das palavras jactanciosas de Pedro, pois dentro de algumas horas, nessa mesma noite, ele publicamente haveria de desonrar ao mestre. O quê? Não acredito. Verdade. E, no entanto, este mesmo canto do galo é também um meio de levar Pedro ao arrependimento. Porque Pedro era aquele tipo de crente, né? Canela de fogo, aquele crente da zoada. Mas é só zoada mesmo, né? Só zoada mesmo. Pedro ainda não era crente não, meus irmãos. Pedro ainda andava com faca na cintura. O quê? Não acredito. É verdade, pode ir atrás do texto que tu acha. Pedro queria esfolar o Judas. Se vocês estão achando que Pedro estava ali querendo atacar o comandante romano, naquela hora que vieram dar voz de prisão a Jesus, vocês estão muito enganados. Pedro estava com vontade era de arrancar a cabeça de Judas. O quê? Não acredito. É verdade, pode ver que ele foca nele. Quando Judas chega com o comandante, Pedro já começa a alisar a faca. Ele já começa a alisar a faca. É tão tal que Jesus repreendeu a Pedro e a todos. Disse para vocês guardar a faca, a espada de vocês. Então Pedro, ele andava todo tempo com a faca dele ali e tal, entendeu? Como que não quer nada, porque ele era pescador. Conversa fiada. Ele queria mesmo era esfolar o Judas. Ele não queria nada confusão com alguém do STF, não. Ele queria pegar mesmo era o Judas. Porque Pedro nunca acreditou na conversão de Judas. Ele era crente assim adoidado. Pedro era um crente assim adoidado, entendeu? Mas depois desse episódio, que ele negou a Jesus, aí você conhece um Pedro verdadeiramente convertido. Aí é que ele se converte. Depois desse episódio foi que Pedro se converteu. Então, meus irmãos, tá bom, tia quieta aí. Tá calma, irmã, tia calma, meu pai do céu. Deixa eu explicar aqui. Então, meus irmãos, Pedro ali agora estava arrependido, né? Ao arrependimento, levou Pedro ao arrependimento, pois a referência de Cristo a isso fica firmemente presente em sua memória. E ele haverá de, no momento apropriado, produzir o fruto do arrependimento em sua consciência. Então, Mateus, ele tinha, Pedro, ele tinha consciência agora do que Jesus estava falando. Mateus 26:74, né? Então, como foi que Pedro lembrou-se das palavras que haviam sido ditas a ele? Em Lucas 22, verso 61, nós somos informados de que no momento exato em que o galo cantou, ou pelo menos logo em seguida ao canto do galo, alguém estava olhando direto nos olhos de Pedro. E este alguém era Jesus.
era Jesus. Entendeu? Com o rosto cheio de hematomas, resultado dos murros que havia recebido. Parece que o mestre, depois de ter o seu julgamento concluído, estava agora atravessando o pátio em direção à sua cela, de onde em algumas horas ele sairia, uma vez mais para encarar o sinédrio. Então foi quando Pedro o viu. Ouviu o canto do galo e sentiu o olhar de Jesus sobre ele. E com os olhos cheios de dor, mas também de amor e de perdão, lembrou-se do alerta profético de Jesus que lhe havia dado. Devemos também nos lembrar de que o olhar de Jesus... Tá bom, irmã, tá bom. Alguém ajuda essa irmã aí? Certo. Então devemos também lembrar do olhar de Jesus, que teria sido... O olhar de Jesus teria se perdido se Pedro não estivesse também olhando para Jesus. Então, queridos, a coisa aqui é muito séria. Então, Pedro, de fato, só veio ser crente depois que ele teve esse para acertar com Jesus. Quando Jesus disse, cala a boca, Pedro. Para com isso, Pedro. Isso é só fogo de palha, Pedro. Hoje mesmo tu vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, uma vez, sei lá, né? 2 vezes, né? Tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Eu não acredito. Pedro não acreditara e pagou para ver, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, né? Chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível, palavra de Deus. Brasil! Ainda tem uma outra questão que, sobre essa questão desse galo, ainda tem algumas dúvidas se era um galo mesmo, um animal, ou se era uma trombeta que algum funcionário romano ali tocava. Tem outras heresias por aí, né? Tem outras heresias surgindo por aí, outras controvérsias, que é tema para um outro programa, tá bom? Gente, só me resta agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar na terça-feira. Na terça-feira eu volto às 9 da manhã com mais um programa Bom Dia Super Dia. Vou deixar vocês na companhia do Acélio Trindade com as principais notícias do estado do Maranhão. A partir de agora, a conversa é com Acélio Trindade. Tenham todos uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus.